Renata Levi, das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer essa sainha. E assim como no vídeo da semana passada, nós vamos dar as explicações de como vocês podem fazer para qualquer tamanho. Na descrição do vídeo vocês encontrarão a tabela dos tamanhos infantis, mas a saia pode ser feita também em tamanhos adultos usando o mesmo método. Na descrição do vídeo vocês podem encontrar os links para as páginas Dona Fada, o WhatsApp Dona Fada e informações gerais sobre o canal e os grupos. Vamos começar então nossa costura de hoje? Nós vamos usar para fazer a sainha as medidas da criança ou as medidas que você vai encontrar aqui na nossa tabelinha de medidas que tem em todos os nossos moldes. Algumas coisas nós precisamos saber antes de começar a cortar. É uma saia que não tem roda, então ela não pode ser comprida porque impede o movimento da criança. Eu vou fazer acima do joelho, mas até o joelho ela não teria problema. Como nós faremos isso? Nós vamos pegar a medida da cintura da criança e cortar um cos em duas partes. O cos deverá ser cortado na medida em que você quer esse cos, certo? Sempre considerando que nós teremos costura em cima e costura embaixo. Eu cortei aqui com 6,5 cm. Eu não vou usar 1 centímetro de costura, eu uso o pezinho da máquina, então eu vou perder aqui cerca de 1,5 cm. O meu cos deverá ficar com 5 centímetros, mais ou menos, aproximadamente 5 centímetros. O cos que eu cortei, ele tem a medida da cintura da criança, mais 3 centímetros de um lado, mais 3 centímetros do outro. Por que isso? Porque a saia é abotoada, então ela vai ficar assim. Eu vou gastar 1 centímetro de cada lado aqui para costurar, vai me sobrar 2 para transpassar. Deu para entender, né? Nós vamos cortar primeiramente o cos com a medida da cintura da criança, mais 6 centímetros, 3 para cada lado. Como eu tinha tecido sobrando, eu cortei aqui 2 bolsinhos, já virei a bordinha aqui, passei a ferro para poder fazer o acabamento de cima. E cortei a saia. A saia eu vou fazer o trespasse aqui do abotoamento dessa maneira, com o pesponto aqui por fora. Então, como é que eu corto a saia? Nós vamos cortar a medida do quadril da criança. Lembrem-se, nós cortamos o cos na medida da cintura. A saia nós vamos cortar na medida do quadril da criança e mais aproximadamente 20 ou 25 centímetros. Eu coloquei aqui 25 centímetros. De um dos lados, que é o lado que vai ficar para baixo no abotoamento, nós vamos virar aqui 3 centímetros e meio e já fazer o acabamento deste lado do abotoamento, que é o que vai ficar por baixo. Do outro lado do abotoamento, como eu quero fazer ele aparente, eu cortei uma faixa na largura do abotoamento, frisei com o ferro dos dois lados e passei aqui no meio. Vocês não precisam fazer isso, vocês podem costurar essa faixa aqui, direito da faixa com o avesso da saia, e depois de costurado, virar aqui. Eu fiz assim só para que vocês já vejam como é que vai ficar. Economiza tempo aqui. Então, ela ficará dessa maneira. Ela vai ser costurada aqui. E nós teremos o abotoamento da parte de fora, então, neste formato. Vamos passar uma costura aqui, vamos passar uma costura aqui, e ele vai ficar sobre o outro lado. Então, eu vou fazer primeiramente esse abotoamento para nós vermos como é que determinamos onde vamos colocar os bolsos. E depois que nós fechamos, então, costuramos o abotoamento de um lado e do outro, nós vamos alfinetar como se ele estivesse abotoado. Vamos transpassar e alfinetar.
Depois de abotoado, nós vamos pegar aqui a parte onde nós fizemos o abotoamento, vamos dobrar ao meio e marcar aqui com o ferro o que seria o centro da saia. Feito isso, nós vamos virar novamente e marcar as laterais. Com o ferro a gente passa e marca. Naturalmente, se você estiver fazendo a saia com costura na lateral, isso não será necessário. Como a minha não tem costura na lateral, porque é uma saia para 4 anos, é pequena, ela deu no tecido. Então eu estou fazendo o tecido inteiro. Mas eu preciso saber onde são as laterais e onde é o centro da saia. Por isso eu faço dessa maneira como indiquei para vocês. Marcamos com o ferro. E tendo marcado então as nossas laterais, nós já podemos colocar o bolso, porque nós já sabemos aonde vamos colocar. Tá aqui marcado no ferro, ó, vocês veem melhor pelo avesso, né? Aqui é a lateral. E para fazer o bolsinho, nós vamos ao ferro, depois de costurar a parte de cima, a gente dobra para marcar direitinho os dois iguais. Eu passei aqui zigue-zague na volta toda dele antes de fazer essa dobra. E aqui é importante dizer para vocês o seguinte: nos 4 vídeos de vestido de festas que nós fizemos em novembro, em nenhum deles eu usei overlock. Foi tudo zigue-zague e costuras embutidas. Por que eu estou dizendo isso? Eu já ouvi muita gente dizer, mas eu não posso fazer essas coisas bonitas porque eu não tenho overlock. Você pode fazer essas coisas bonitas mesmo se não tiver máquina, porque no nosso grupo de suporte ao canal tem quem costure à mão. Dá um trabalho danado, evidentemente, mas quem quer faz. Tá bom, gente? Overlock não é máquina indispensável para quem quer costurar. Bom, dito isso, vamos então à colocação do bolso. Temos aqui a nossa marcação de onde é o centro da lateral da saia, desculpa. Marcamos aonde é o centro do bolso e vamos alinhar aonde nós temos a lateral da saia, que eu não estou enxergando. É aqui, ó, achei. Então, aqui seria a lateral da saia. Alinhamos a linha da lateral da saia, a linha do centro do bolso. E vamos alfinetar a parte de baixo. O bolso normalmente fica cerca de 5 centímetros para baixo da cintura, tá bem? Aqui na parte de cima eu quero que esse bolso fique ligeiramente abaulado na hora que a criança vestir a saia. Então eu vou entrar, mas é pouca coisa, tá? É tipo meio centímetro, porque como a saia vai ter uma preguinha, ele já naturalmente já vai dar uma pequena abaulada. Eu só quero que abaule um pouquinho mais do que o normal. Então entro aqui, olha, meio centímetro de cada lado. Meio centímetro a partir da linha onde nós colocamos a parte de baixo do bolso. Com o primeiro bolso colocado, nós vamos na máquina e vamos costurar. O segundo bolso nós vamos colocar da maneira como colocamos sempre, cujos vídeos eu deixarei aqui embaixo na descrição desse, para quem não sabe como é que a gente coloca, para que ele fique perfeitamente alinhado. Então vamos lá colocar os bolsinhos. Na parte da saia, nós já passamos os 2 fios de franzir. Do final do abotoamento até o começo do outro abotoamento aqui. Aonde é o abotoamento nós não vamos passar porque nós não vamos franzir. Temos aqui a marcação do centro da nossa saia e o centro do nosso cos. Vamos colocar um sobre o outro e alfinetar. Dessa maneira como vocês estão vendo, o direito do cos voltado para o direito da saia. Aqui onde será o centro da saia, o abotoamento, nós temos aqui a marcação da nossa costura. Então nós vamos alinhar o centro aqui da frente à marcação da costura, tá? Porque nós não fizemos ainda essa costura. Então nós temos que deixar essa margem de costura
para podermos depois fechar o cós. Como nós não vamos franzir a parte do abotoamento, a gente já coloca um alfinete aqui, que é o final do abotoamento, o começo da nossa linha de franzir. Do outro lado, a mesma coisa. Reservamos o centímetro de costura que nós já marcamos e alfinetamos. Alfinetamos também o final do abotoamento, que é o começo do franzido. E agora então nós vamos puxar o fio de franzir até que atinja a primeira metade onde nós já marcamos. Aqui está, atingimos o comprimento que nós precisamos para o nosso cós. Nós vamos então prender a linha no alfinete e distribuir esse franzido. Distribuído o franzido, nós vamos alfinetar e fazer a mesma coisa do lado de lá. Depois de franzidas as duas partes, nós vamos então costurar de um lado ao outro. Uma vez costurada a saia no cós, ela estará dessa maneira. Nós vamos agora colocar o babado de cima. Para fazer o babado, vocês vão cortar uma tira com o dobro da largura que vocês querem, mais a margem de costura. A minha aqui está com 12 centímetros. Dobrei, ela ficou com 6. Vou usar 1 centímetro de margem de costura, ela vai ficar com 5 centímetros de babado. A largura aqui, eu cortei com aproximadamente o dobro da cintura da criança. Vocês podem fazer com o dobro, se quiserem mais franzido, coloquem mais do que isso, mas eu acho que o dobro é suficiente. Então fizemos a tira, dobramos a tira direito com direito, costuramos os dois lados. Vamos virar para o lado direito, passamos a ferro e vamos agora passar os dois fios de franzir e franzir essa tira para que ela seja colocada aqui no cós que ainda está aberto. O que nós temos que observar aqui é o seguinte: quando formos colocar essa tira já franzida, esse trecho que é o abotoamento que fica por cima, neste trecho nós deveremos colocar a tira franzida. Guardando aqui a margem de costura, ela vai ser colocada nessa posição. Então, guardando a margem de costura, nós vamos costurar a partir desse trecho, vamos vir costurando ela já franzida, tá bom, gente? E quando nós chegarmos aqui, nós não vamos ir com o babado até o fim, porque este trecho aqui que nós costuramos com o babado até o fim, ele vai vir sobre esse. Então, nós vamos costurar a nossa tira só até onde virar o outro lado. Ou seja, cerca de 3 centímetros para dentro do centro aqui que abotou e que vai ficar por baixo do outro. Então, nós vamos franzir, repetindo, franziremos e costuraremos este lado do centro do abotoamento para dentro. E este lado nós levaremos o babado até cerca de 3 centímetros para dentro do centro do abotoamento. Franzido e costurado, ela estará dessa maneira. Nós costuramos aqui, mantendo a margem de costura a partir do centro que vai ser abotoado, que vai ficar por cima. Então, viemos costurando o babado e aqui nós costuramos até 3 centímetros para dentro, que é o suficiente para que o lado de lá sobreponha-se a esse. Seria mais ou menos isso. Esse lado é o que vem por cima, então ele vai, o final de um babado vai se alinhar ao final do outro babado. Então vamos para aqueles nossos momentos de quando alguma coisa sai errada. Saiu neste vídeo também. Essa parte de colocar o cós sobre o outro, que é para embutir a costura, eu já tinha feito na saia original.
Fui editar o vídeo agora e ele foi cortado, não sei por quê. Então nós estamos aqui com a nossa sainha, babado virado para o lado do cós. Vamos pegar a outra parte do cós, lado direito voltado para o nosso babado e vamos alinhar. Alinhamos, alfinetamos e vamos observar que nós temos aqui a margem de costura. Vamos puxar o babado para não correr o risco de costurar ele. Viraremos essa ponta aqui para cima. A ponta daqui, do lado onde já está costurado, também já está virada para cima e nós vamos prender. Faremos a mesma coisa do outro lado. Alfinetamos aqui por cima e vamos aqui até o final do outro lado da sainha, outra parte do centro. Deste lado o babado está mais para dentro, então já nós não temos que tomar todos esses cuidados, mas precisamos também virar para cima a parte de baixo do cós. Alfinetamos. E uma vez alfinetado, nós costuraremos este lado, a parte toda de cima, e desceremos neste lado, costurando todos os 3 lados do cós. A parte de baixo continuará aberta. Depois que nós costuramos então o cós sobre o outro da maneira indicada, vamos tirar aqui o excesso nas pontinhas e vamos virar para o outro lado. Estaremos com ele dessa maneira. Aqui no lado avesso estamos com a costura embutida e nós vamos agora então virar e fazer o acabamento da maneira como nós fazemos sempre nos nossos vestidos. A gente dobra, alfineta ou alinhava e faz o acabamento. Eu normalmente faço o acabamento à mão e depois eu rebato a costura pelo lado direito. Depois de costurado a mão, eu rebato a costura. Feito isso, nós vamos tirar os fios dos franzidos, tem tanto na saia quanto no babado de cima. Depois de feito o cós, nós vamos então fazer a barra. E a barra eu sugiro que faça o seguinte: você vira e vira para fazer a barrinha. E faça esse trecho, é o trecho que vai ficar por cima. Faça daqui para lá a máquina e o trechinho aqui faça a mão, fica mais bonitinho. No trecho que vai ficar por baixo não tem problema, você pode fazer a máquina até o final. Colocado o cós, feito o acabamento do cós, feito a barrinha, nós vamos apenas agora então fazer as casas e colocar os botões. Feito o acabamento do cós, feito a barrinha, colocados os botões, a nossa sainha estará dessa maneira. Não chega a ser uma costura simplíssima, mas também não é uma costura difícil e com boa vontade, prestando atenção no vídeo, todo mundo vai conseguir fazer. Bom, era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.